Pode até existir um criador. Agora, que ele interfira nesse mundo, aí é uma outra situação. E até como eu já pensei sobre isso também. Digamos que tivesse um criador. Na minha visão, não tem. Mas digamos que tivesse um. Mas que ele não interfere. Que nós estamos aqui só. Digamos que ele pegou, criou, fez o universo, tudo belezinha e tal. Falou, vai, se vira. Beleza. Foda-se, deixa eu viver a minha vida. Aí você fala, peraí. Porque a gente tem todos os problemas que a gente vive aqui. Você fala, se alguém criou, de certa forma, é como se fosse o filho. Tem o seu filho lá. Se um pai pega, gera os filhos, e depois, foda-se, e vai embora, o que você faz em relação a essa pessoa? Ele merece respeito ou alguma coisa do gênero? Nenhum. Merece, cara. Eu falo, dane-se, ele não quis saber de mim, eu quero saber dele também. Entendeu? Então, ainda que existisse um desse Deus, que eu cheguei a acreditar nisso, tá? Depois que eu parei com o cristianismo, eu cheguei a pensar, deve ter uma força criadora que fez com que todas as coisas acontecessem, e ela, por exemplo, pode ser a vida. A gente tá vendo vida aqui, tem a vida na árvore, nas plantas, onde for, a vida acontece. E de repente ela para, mas ela continua de outra maneira. Eu pensava desse, tipo um deísmo, que a gente chega, né? Que eu acredito. Isso, eu pensava desse jeito. Eu posso se classificar um deísta. Sim. Porque teísmo, ele acredita que Deus ainda interfere. É pessoal. E ele interfere. Pessoal. E ele interfere. Já o deísmo, não. Existe um criador, mas ele não interfere. Mais ou menos isso, né? Que no budismo ele não tem a visão de Deus. Não tem Deus nenhum. Não tem o teísmo, mas tem o deísmo. No budismo, não. Que no budismo, assim, ele não teria... Porque ainda seria um tipo de Deus. É mais ou menos o que eles chamam de Deus de Spinoza. Ah, tá. Que o Spinoza, que era judeu e tal, e começou a pensar, esse daqui não existe. Coisa assim, né? Exato. Então, o panteísmo. Entendeu? Agora, eu cheguei a pensar desse jeito, só que eu misturava as coisas. Porque, como eu falei, eu pensava desse jeito, só que ao mesmo tempo eu tava orando pensando que ele era pessoal. Eu fazia as misturas todas, entendeu? Você tá, eu tô criando um monte de maluquice aqui, né? Sincretismo total, né, cara? Eu mesmo tô sincretizando aqui dentro. Isso. E quando eu colocava à prova as coisas, não acontecia. Aí você fala, cara, tá errado. Eu tô errado. Eu tô fazendo errado. Por isso que eu falei, parei. Realmente tem que ser ateu mesmo, cara. Porque eu tô me enganando e vou enganar os outros. Não faz sentido. Então, foi essa a ideia. Por que na minha visão, não faria, mesmo que tivesse, nesse deísmo tivesse essa criatura? Ele não merece o meu respeito, porque ele simplesmente abandonou a gente. Se você analisar a natureza como ela é, cara, é carnificina, velho. É morte pra caramba. Que bonita a floresta e tal. Entra lá. Vai lá. Entra lá. Isso você dura um dia. É que nesse caso, você também tá atribuindo a Deus uma figura paterna. Você tá falando assim, mas Deus é o pai. Por que ele me largou aqui sozinho aqui e ele não interfere? E se ele realmente ele não tá classificando o ser humano como um filho? E aí por que ele teria criado? Si. Então, mas por que ele teria criado, então? Imagina, se você pensa se nós humanos tão falhos. Talvez por puro entretenimento. Beleza, então mais uma razão que ele não merece. É mais uma razão que ele não merece respeito. Talvez por puro entretenimento. Ele quer zoar com a gente. Deixa eu ver esse cara morrendo. Um game. É um game. Pronto, é igual eu falei do Big Brother. Ele fica assistindo lá, cara. Legal, eu gosto. Então, esse Deus, se ele existir, não merece respeito nenhum. Entendeu? Agora tem gente que fala, alguns cristãos falam assim, quanto mais a ciência avança, mais descobre que Deus existe. Na verdade, até agora só mostra que não existe. Mas digamos que descobrisse. Como é que seria? Por exemplo, o pessoal gosta de falar o que veio antes do Big Bang, né? Que não faz muito sentido. Se você for pensar espaço-tempo, né? Não tem como ter antes, sendo que espaço-tempo não tem. Se não tinha tempo, como tem antes, caralho. Mas beleza. Mas eu entendo a ideia. Mas digamos que, caramba, descobrimos, é Deus aqui. Aí fala, tá atrás do armário? Deixa eu ver, cadê? Ô Deus, você tá aí? Olha, descobri você, cara. Pique esconde, depois de anos e anos. E aí, como é que você tá? Me fala, o que você tá escondido aí? Por que você criou todas as coisas? Tá se sentindo sozinho? Porque para um Deus criar todas as coisas, se ele é todo poderoso, essas coisas, e ele criar as coisas, é porque ele não é totalmente completo. Ele sentiu falta? Ele precisava disso para quê? Por que ele faz, no caso da Gibíblia, passando para a Gibíblia, por que ele faz todas as coisas para ele, por meio dele, para ele, da glória dele? Qual o problema psicológico que ele tem? Senta aí, Deus, vamos conversar, deixa eu te ajudar. No divã, senta no divã. Senta aqui, velho. Senta aqui é estranho. Vamos pegar aqui, vamos conversar, deixa eu ver se eu consigo dar um help para você. Imagina quantas pessoas você permitiu aí, fazer um monte de merda no teu nome, matar um monte de gente e tal. E aí, como é que você se sente? Ele ia falar o quê? Não me sinto nada, não mandei ninguém matar nada por mim. Quem é você para questionar a mas isso, tá vendo? Mas isso tudo é a gente que imagina, né? Então, exato.
Deus é tudo imaginação humana. Total. É tudo imaginação. Ele vai agir assim. Ele vai ser assado. Deus Exato. vai aparecer numa figura, talvez de um velho pra mim, ou não sei, pra mim é uma Podia luz. ser uma deusa, né? Por que não também? Ué. Afrodite. Ou se é que precisava aparecer. Então, por exemplo, o que eu digo é, nenhuma religião, todos os deuses existentes, nenhum deles vai passar por qualquer crivo assim de você chegar e falar, não, realmente esse daqui é o Deus. Não tem como, cara. Porque todas as características são humanas nesses deuses, não tem como. E mesmo nessa questão do deísmo que eu falei, vai acabar caindo nessa questão também. Por que ele criou, então? Então é alguém que não tá nem aí com a gente. Ele tá querendo brincar com a gente, então também não presta. Do mesmo jeito, também não presta. não merece respeito. A gente tem que se virar. A gente tem que se virar sozinho e pronto. E entendeu? se você pensar pelo lado de que a nossa compreensão humana, a nossa limitação humana não consegue entender isso? Isso é o que os cristãos também gostam de falar, as religiões. Quando eu trago um monte de texto ali, não vai mas saber. Filosoficamente a gente pode tentar pensar dessa forma. A pessoa não vai conseguir justificar. Quando você não consegue justificar, você pode chegar e jogar essa questão de como se fosse Deus das lacunas, uma falácia que a gente tem. Falácia. A falácia. Você fala, Deus das lacunas, não sei explicar, então isso é mistério de Deus, ou foi Deus que fez, alguma coisa do jeito. Por exemplo, não sabemos ainda como teve as coisas da singularidade e para que o Big Bang acontecesse. Tem as hipóteses bonitinhas. Ou talvez o maior mistério, ou talvez o maior mistério até dentro da religião. Porque assim, você pode até crer em Deus. Agora, quem criou Deus? Então, essa talvez é a maior não, mas eu me refiro assim, na religião. É a maior pergunta entre eles, porque me pergunta pra qualquer religioso quem criou Deus. O que ele vai responder? Eles vão falar assim, que Deus sempre existiu. Algumas vezes eu falo assim que Deus não existe. Não, tudo bem. E aí eles falam, mas Deus não existe mesmo. Deus nem existe, sempre nem existiu, mas nem quem o criou? Ele é. Quem o fez, né? Então, ninguém o fez, porque ele sempre existiu. Essa ideia que eles vão falar, ele é eterno. Ele é de eternidade e eternidade. Fábio fala isso. O que não faz Deus sentido. Deus não existe, ele é. O que não faz sentido, porque assim, quando você fala o que é existir, significa ser. Ser é o quê? Ser é existir, ter existência. Você pode pegar no dicionário aí básico do Google. E o é variável do verbo ser, beleza? Então você fala, não, ele não existe, ele é. Você já tá se contradizendo, caraca, só da semântica aí você já se lascou. Mas beleza, eu vou entender que ele como essência sempre existiu. Permissão poética. Já tá errado ali, mas beleza. Vamos dizer que fosse. Ele é o quê? Porque assim, quando você fala o ele é, tem que completar. Ele é o quê? Eu falo, ele é inexistente, entendeu? Então beleza, ele é inexistente, ele não existe. Ponto final. O religioso vai falar, eu sou. Eu sou, tá? Você é o eu sou. Você é o quê? Eu sou o que sou. É mesmo? E me prova aí. Coloca a mão no peito que vai sair a mão com chaga. Eu faria agora. Cadê Deus pra fazer igual fez com Moisés? Não vai acontecer. Moisés não existiu também. Então, assim... então, não existiu Adão e Eva. Não existiu Abraão. Não existiu Isaac. Nem Jacó. Nem Moisés. Não rasga a Bíblia. Caraca, velho. O judaísmo, o cristianismo e o islamismo se baseiam em mentiras. Nada disso existiu. É toda invenção humana. Pra conseguir colocar a visão deles, no caso do monoteísmo, um monte de coisa lá, pra conseguir dominar a galera. Você entende? É só poder político, religioso, influência pra isso, cara. Não acredita. Mas tudo prova que não é machismo. É provado, cara. Isso aí não existiu. Você tá maluco. Entendeu? A Bíblia tá errada. E na Idade Média, a igreja era mais poderosa do que o rei, né? Exato. E... Isso não muito tempo atrás, né? É, porque 1200, na verdade ela quem governava. Ela que governava. Ela que coroava o rei, né? Sim. Eu tava lembrando aqui, como eu falei do multiverso, eu não respondi pra você do multiverso. Então, gostaria de ouvir sobre isso. Mas só pra pegar lá, quando ele falou do multiverso sim, por exemplo... É uma hipótese. É uma hipótese. Beleza. E ela pode realmente existir. Diz que tá calcada em cálculos matemáticos. Sim, que aí poderia fazer. Agora, como que você prova que existe um outro universo acontecendo, não dá pra saber. Por exemplo, imagina que seja verdade. Vamos imaginar. Então quer dizer que nós temos nisso ou não? Ou estamos só... É uma hipótese. É uma hipótese. A gente pode criar outra dentro da ciência de que realmente pode existir multiverso. Certo. Mas, por exemplo, então teria um universo espelhado aqui, certo? É isso. A ideia é essa, mais ou menos. Agora, nessa visão nossa agora, digamos que isso seja verdade. Vocês têm conhecimento do que está acontecendo nesse outro lugar? Não. Pronto. Aí você fala, digamos que você fosse, morri, eu tô indo pro outro. Você saberia que você tava aqui, você saberia. On, off, off, on. Você saberia que você estaria lá. Do mesmo jeito que eu não sei o que tá acontecendo lá, e se eu já estive lá e não reencarnei aqui, por exemplo, no outro universo, eu não sei. Eu não tenho a menor pista disso. Sabe qual então é também a não ideia? adianta porra nenhuma. Sabe qual é a ideia lúdica a respeito disso?
Elvis não morreu. Ele tá em outro lugar, em outro universo. Eu vou falar que o Michael Jackson também. Também. O único jeito de você realmente conseguir ter uma certeza disso é se você leva a sua e levar a sua consciência junto. Porque se você morrer e despertar em algum lugar e você não ter o seu histórico passado, então, meu amigo, não adiantou nada. Senão a gente teria que ter agora. A gente veio de algum lugar. Se tem um off lá e deu um on aqui, a gente esqueceu aquele lá. E pensando naquela questão de reencarnação e voltando na questão do multiverso, eu já deveria saber, entendeu? Porque a consciência deveria estar presente, porque eu estou pagando e aprendendo por aquilo. Só que não. Exatamente. Então não faz sentido. De qualquer forma... Isso fica sem Mas dizem que alguns yogis conseguem, através de uma meditação profunda, mestre. Eu já fiz meditação também. Eu faço meditação. E é muito bom, né? É gostoso. Agora fazer o desencarne, né? Agora... consciente, né? Alguns médicos não, sim, diz que eles escolhem o momento da morte da deles. passagem. Sim, tem alguns que falam isso. Você falar isso com mais propriedade, que você é descendente de oriental, né? Até da meditação que eu tava até dos hindus, né? Tudo começou ali, parece-me, né? Na Índia ali. Dessa questão aí, sim. Mais profunda, a religião mais profunda. De meditação, sim. Eu fico pensando como é que eles chegaram nesse nível. Eu acho muito legal o nível de inteligência, porque hoje a ciência tem uma série de artigos mostrando os benefícios que a meditação traz. Ajuda. E é muito legal, é muito bom. Agora, falar que aí já é extrapolar, é o salto quântico, né? É o salto quântico. Aí você voltou, você fala, caraca, física eu peguei moderna. Tô meditando, não, agora eu vou ir para outro planeta, eu vou para outra esfera espiritual, eu vou... como é que eles chamam lá? De Nirvana. Então, isso daí eu encontrei o meu verdadeiro eu. Mano, é que se você já meditou, você sabe que você começa a dar umas viajadas lá. Tipo, entrando num transe, cara. Mas você tá todo normal lá. Aqui cada um vai ter, dentro dessa consciência alterada, de estado de consciência alterada que você tem gente que alucina mais, tem gente que alucina menos, tem gente que não alucina porcaria nenhuma. Tem pessoas que a meditação não tem efeito algum. Não tem efeito nenhum. Igual, por exemplo, com hipnose. Tem hipnose que afeta a gente muito facilmente, tem gente que nada, cara. Entendeu? Então, é a mesma coisa. Na hora que você tá meditando, tem gente que vai alucinar um monte de coisa. Aí ela vai pensar essa doideira aí, vai falar, eu peguei, eu viajei, eu saí do corpo e tal. Você vai, eu vi falar sonho também lúcido. Pela história que Einstein, ele se enclausurava e foi nesses momentos lá em Princeton que ele conseguiu formular a lei da relatividade. Ele dominava esse processo da meditação. Isso eu não sabia que ele fazia meditação, isso eu não sabia. Se enclausurar para você pensar, ficar isolado, era uma introspecção dele, né? Legal. Aí ele ia, adormecia, acordava e vinha um insight. Tipo Eureka. Na hora que eu já pensei, pesquisei Arquimedes. bastante. Arquimedes. Já pesquisei pra caramba. Mas que coisa, né? Do nada você desperta. Não, mas ele saturou. Ele estuda e não vem a resposta. Aí você para. Na hora que você tá em relaxamento, aí vem os insights. Vem os insights. Mas não vem do nada. Não vem do nada. Do mesmo jeito pro Ais. Com certeza ele tá estudando pra caramba e tal. Deixa eu ficar de boa aqui. Não que o cara nunca debruçou nos livros. Não, ele estudou pra caramba. Podemos dizer então que ele tava na frequência de atingir o que ele queria. Na frequência. Interessante. Colocou a frequência mental. Opa. Isso me lembra a lei da atração. Aí fala, também não existe. Também não existe. Me lembra, mas não existe. Faz aí, tenta, vamos fazer.